A crise epocal do Estado. Mas o que vem a ser essa expressão, cunhada por Steven Mesaros no livro Para Além do Leviatã, Crítica do Estado? Muito bem, o Mesaros vai colocar nesse livro que as grandes decisões globais, aquelas que envolvem os atritos, os conflitos, as invasões de um país sobre outro, as guerras entre países, se dão através de decisões daqueles que comandam o Estado. Lembre-se sempre que quem é votado para ser colocado num respectivo Estado, não necessariamente ele vai fazer tudo aquilo que ele prometeu em campanha. Aliás, muitas vezes ele faz coisas que ele jamais prometeu, jamais apareceu no programa, jamais apareceu em campanha, né? E hoje nós estamos vivenciando isso mundialmente falando, né? Muito bem. Então, as grandes decisões globais são do Estado. E, obviamente, portanto, não é de controle dos trabalhadores, de controle daqueles que produzem as riquezas. E isso, o Mesaros vai dizer que é um verdadeiro anacronismo. Essas decisões globais nas mãos de uma camada ínfima, mas decisiva, é um verdadeiro anacronismo histórico. Ou seja, está fora de seu tempo, né? Falar em anacronismo histórico é dizer que uma coisa que temos agora não tem sentido historicamente estar nesse tempo. Mas o Mesaros coloca essa afirmação em cima do quê? Em cima daquilo que o Marx já vinha constatando ali nos meados de 1840, que vai se desenvolver até 1848. Ou seja, naquele momento dos anos 40, da chamada Primavera dos Povos, né? Quando você teve lá na Europa, os países centrais tiveram ali, portanto, grandes movimentações por parte dos trabalhadores, grandes mobilizações, seja no campo, na cidade, por modificações severas em termos de controle de decisão, de tomada de poder. Se isso deu certo ou não, e obviamente você vai ter toda uma contraofensiva burguesa, né? Isso é uma outra história. Mas, a partir desses estudos, dessas constatações até empíricas, porque o Marx estava vivenciando tudo aquilo, o Marx vai defender o quê? O fenecimento do Estado, ou seja, a suplantação radical do Estado, a eliminação do Estado. Vejam só para citar aqui um pequeno trecho do Mesaros. Diz ele: essa é a razão pela qual Marx defendeu, no fim de sua vida, o fenecimento do Estado, a despeito de todos os desapontamentos na evolução do movimento da classe trabalhadora que vieram à tona de modo mais desanimador possível no período de debates a respeito do programa de Gotha. Então vejam só, o programa de Gotha era um programa lá em 1875 na Alemanha, onde você tinha ali, por parte da social-democracia, uma defesa exacerbada, exagerada do estatismo. Na verdade, quando Marx escreve a crítica do programa de Gotha, você tem aí um verdadeiro manifesto, vamos dizer assim, um manifesto para além do próprio manifesto comunista. Ou seja, Marx está fazendo ali observações críticas do programa desse futuro partido alemão, da social-democracia alemã, que estava se forjando. Ou seja, no lugar desse estatismo exacerbado, o que o Marx defendia, estava defendendo ali, a ditadura revolucionária do proletariado. E, em termos de produção, as cooperativas, o cooperativismo. Ou seja, desde que essas cooperativas fossem criações dos trabalhadores, e não só criações dos trabalhadores, eles agissem economicamente independente do Estado. Né? Ou seja, trabalhar no sentido da autogestão. Então, essa crise epocal do Estado é uma crise na qual o capital ele entrou na sua fase decadente de desenvolvimento de uma época completamente irreversível. E não é agora.
onde você tem, digamos, não é agora no século XX ou XXI, já era ali no final do século XIX. Por quê? Porque o próprio Marx já tinha percebido o quê? Duas coisas que vão apontar aí o Steven Mesaros. Em primeiro lugar, uma cada vez maior destruição da natureza. A natureza, sob o controle do capital no mundo, está sendo cada vez mais destruída. Inclusive, no rodapé do livro, num dos rodapés, né, do livro aqui do Para Além do Leviatã, desse capítulo 1, tópico 2, o Mesaros vai citar o livro A Ecologia em Marx, do John Bellamy Foster. Por sinal, John Bellamy Foster foi aí o militante, né, que fez o prefácio do próprio livro aqui, Para Além do Leviatã. Um livro extremamente surpreendente, né, porque quando eu li, eu achava que ia ser mais uma discussão no campo da biologia e da geografia, que tem também, mas muito mais tem discussões econômicas e filosóficas. Então é um livro muito surpreendente. Então vejam, já na época do Marx já se verificava uma grande destruição da natureza. E em segundo lugar, diz o Mesaros, o próprio sistema do capital, em sua totalidade, o seu sociometabolismo, ele é autofágico. Ou seja, o capital destrói a si mesmo. Né? O que quer dizer o capital destrói a si mesmo? E tudo isso vai ser trabalhado, já foi trabalhado lá no Capital do Marx. Né? Ou seja, a cada crise, o capital destrói parte das forças produtivas, portanto, deixa para trás fábricas, arrebenta com os empregos, cria inflação, cria crise, para que ele, de novo, se reponha com maior concentração, com um retorno de lucro maior e um afunilamento cada vez maior da riqueza nas mãos de menos pessoas. Né? Então, o que acontece? Nesse sentido, o capital, hoje, ele é um anacronismo histórico, porque simplesmente essas coisas que o Marx já observava lá no século XIX, elas só se multiplicaram, só se exacerbaram. As decisões globais, que já eram anacronicamente, já eram anacrônicas na época do Marx, hoje então nem se fala. Vide aí, estou fazendo esse vídeo aqui no momento que o presidente dos Estados Unidos é o Trump, que simplesmente resolve aí sequestrar presidente da Venezuela, dizer que tem que anexar a Groenlândia, anexar o Canadá, né? Tem que colocar aqui bases militares na tríplice fronteira aqui entre Brasil, Paraguai e Argentina, e assim por diante. Né? Ele foi eleito para isso? Não. Né? Mas é assim que funciona a dinâmica das decisões globais, sobre a égide do capital. Né? São figuras que estão representando aí um setor significativo do mundo do capital, que é o capital bélico, né? Que é industrial, que é produtivo, mas é uma produção voltada para a destruição da própria humanidade. Portanto, Steven Mesaros aponta que o grande desafio histórico, ou seja, a necessidade absoluta, vital, é de que, se você tem de um lado as decisões globais estão nas mãos do capital e o controle sociometabólico também é do capital, horas, os dois estão de pé juntos e, portanto, só podem cair juntos. Não tem como você primeiro achar, não, primeiro vamos aqui controlar o Estado, portanto, assim, a gente controla as decisões globais e depois se estabelece aí, portanto, a tentativa de derrubada do controle sociometabólico. Não. As duas coisas são concatenadas, estão conjuminadas, ou seja, é um movimento dialético que produziu isso, né? Um movimento das contradições, né? Um movimento da sociedade, que é histórica e material, e que, portanto, são coisas imbricadas, não são separadas. Aliás, o Marx, na ideologia alemã, já tinha apontado que as forças produtivas, na verdade, a produção,
ela é cada vez mais destrutiva, né? Não são meramente forças de produção, são forças de destruição, né? A própria autofagia é um exemplo disso, né? E que a burguesia sempre buscou a formação de um mercado mundial. E nessa formação de um mercado mundial, você vai ter aí disputa entre os países principais, centrais, dominantes. Uma disputa entre as burguesias dos diferentes países. E mesmo agora, onde as burguesias vão se transnacionalizando, né, continua a disputa intraburguesa, entre burguesias, né? É interessante que, mesmo sendo uma empresa formada por pedaços, por unidades produtivas de várias empresas de vários lugares do mundo, continua a disputa entre as próprias empresas. Pode ver como hoje se combate, Estados Unidos, né, combate severamente todo o avanço chinês e russo, que são avanços comerciais na Ásia, na África, e, portanto, continuam sendo avanços capitalistas, né? Mas em nome do quê? Em nome do seu país. Então, veja, ao mesmo tempo que você tem uma burguesia que é transnacional, aparecem ainda as questões nacionais. E vejam só, o Marx dizia ali, no século XIX, uma das cartas que ele enviou para o Engels, dizia que ele tratava a Europa como o cantinho do mundo, né? O cantinho do mundo. Ao mesmo tempo que ele percebia que a burguesia já tinha, lá nos Estados Unidos, conquistado o Oeste, tinha chegado até a Califórnia, né? Já tinha chegado lá na Austrália com a colonização, já tinha aberto os mercados da China e do Japão, né? Portanto, gradativamente e geograficamente, a burguesia estava se mundializando, sim, né? E é isso que aparece, inclusive, no próprio manifesto, né, comunista. Portanto, você está vivendo aí um momento, né, um movimento da sociedade burguesa de forma ascendente, né? Só que, ao mesmo tempo, né, você tinha tendências ali a se desenvolver movimentos revolucionários em função das próprias contradições desse sistema produtivo, da exploração, da industrialização, né? Portanto, diz Mesaros, você tem certas tendências, mas também existem as chamadas contratendências, né? E você tem que acompanhá-las através de uma dialética objetiva materialmente falando, né? Portanto, tem que ser assim, ou, se não tiver isso, diz o Mesaros, você tem uma verdadeira desorientação teórica, né? Você vai ter aí verdadeiras tautologias vazias. E hoje, mais do que nunca, né, com a predominância do pensamento liberal e neoliberal no mundo, né, é o que você tem, né? Tautologias vazias. Você lê os jornais, você assiste os telejornais e, portanto, você nunca tem uma explicação profunda, estrutural, causal dos problemas, né? Portanto, porque para isso se demonstraria os problemas do próprio capital que ele produz. E, portanto, ao mostrar que o culpado de tudo isso é o capital, teria que se combater o capital. Isso, não espere disso da própria grande imprensa, que também é ligada ao capital, né? Muito bem. O Mesaros vai dizer o seguinte, né, que essa desorientação teórica tem consequências muito graves. E ele dá o exemplo alemão da capitulação das armas da Alemanha, através aí da sua social-democracia, capitulação esta que foi ali no momento da Primeira Guerra Mundial, né, onde já estava, digamos, consolidado o imperialismo, né, e acabou eclodindo ali, no começo do século XX, a Primeira Guerra Mundial. Diz o Mesaros que, em termos até filosóficos, né, que você teve ali um assalto neocantiano ao pensamento dialético. O que quer dizer isso, né? Se o Kant, de um lado, dizia que a verdade existe, só que você não consegue atingi-la, os neocantianos são pior do que isso, né? Porque ainda o Kant dizia que existe a coisa em si, mas você não consegue chegar nela. Já os neocantianos dizem que nem existe a coisa em si. Ou seja, não existe mais nem verdade.
né? O que é a verdade, portanto, para os neocantianos? Não existe verdade. A verdade, ela se dá através da validade, da coerência interna de juízos. Ou seja, tudo isso se faz através da teoria e da construção do conhecimento, através das bases científicas, ou seja, através de uma epistemologia. Ou seja, os neocantianos estavam combatendo quem ali? Estavam combatendo o Hegel, né? Mas que, digamos, em termos mais práticos, que tem a ver isso com a discussão que nós estamos fazendo. Diz o Mesários, em termos mais práticos, todo esse revisionismo teórico neocantista, e ele dá o exemplo aí do Düring, que inclusive depois o próprio Engels escreveu o livro O Anti-Düring, né? Tudo isso vai desembocar na prática ali no revisionismo bernsteiniano, ou seja, o revisionismo da Segunda Internacional, onde agora o objetivo final, que sempre foi dos revolucionários, a própria revolução em si, né? Se age na sociedade, se desenvolve as teorias, e através das teorias você se orienta para a prática para buscar o quê? A revolução, né? Era assim que você tinha, portanto, é assim que aparece o marxismo, né? Na revisão bernsteiniana, você vai ter o quê? A retirada do objetivo final, que é a revolução, e colocar o reformismo no lugar. Ou seja, agora não importa o objetivo final, que é a revolução. O que importa é o movimento em si. É o movimento que é tudo, ou seja, as reformas. Então vejam como a filosofia, que parece isenta, parece coisa só de acadêmico, não, ela tem consequências práticas, né? Ou seja, agora você vai ter, na prática, uma mudança que vai ser nefasta para a perspectiva do trabalho. Falar desse revisionismo bernsteiniano, ali do século XIX, muitas vezes você se sente como se estivesse falando dos dias de hoje. Vejam só, antes de chegar nisso, só para vocês terem ideia, o Bernstein agora considera a revolução, essas ideias do Marx, como verdadeiro palanque dialético, como doutrinação, como tábuas, né? Ele vai dizer que o Marx é um escravo de uma doutrina, sendo que o Mesaros vai dizer o seguinte, né? Porque o Bernstein, ele acreditava no grande espírito científico, né? Ou seja, no cientificismo, né? Que a ciência ia trazer benefícios, só benefícios para a população, melhorias de vida, conquistas. Veja, no mundo capital, você pode ter isso, mas junto com isso, você tem o controle do capital sobre a sociedade e a exploração do capital sobre os trabalhadores, né? Ou seja, então, o Mesaros vai dizer o seguinte, na verdade, quem é escravo de uma doutrina é o próprio Bernstein, porque ele é escravo de uma doutrina da chamada, entre aspas, sociedade moderna idealizada. Ou seja, essa ideia de achar sempre que a ciência, a tecnologia, a revolução, a modernidade vai resolver todos os problemas, o capital cria essas coisas, evolui essas coisas, implementa a tecnologia para maximizar os lucros e não para melhorar a vida das pessoas, né? Esse melhorar a vida muitas vezes é decorrência, mas não é o intuito central. O intuito é a própria maximização dos lucros. E assim ele vai lucrando na educação, vai lucrando na saúde, e assim e hoje mais do que nunca lucrando num setor que é totalmente destrutivo do ponto de vista humano, que é o setor bélico. Ou seja, agora sim, vamos lá. O Bernstein tinha lá suas atitudes paternalistas, conforme diz aí o Mesaros, né? Ou seja, ele pretendia assumir a razão moral elevada. Vejam bem, tanto é que ele vai dizer o seguinte, isso está no livro dele, que teoricamente é uma lástima, mas é um livro chamado Socialismo Evolucionário. Em vez de revolução, Bernstein quer a evolução, né? Colocar elementos biológicos na sociedade. Muito bem, tanto é que ele diz o seguinte, palavras dele, eu censuro com muito mais rigor tudo o que tende a corromper seu juízo moral. Então, vejam só,
O Bernstein, nessa atitude paternalista, ele que, portanto, era uma liderança da social-democracia alemã, né? Ele vai fazer com que esse braço político da perspectiva do trabalho, né, que o partido, ele haja contra a posição mais radical contra o capital. Ou seja, o partido, portanto, a social-democracia, não tem que se pôr contra o capital. Por quê? Porque, segundo Bernstein, ele não estava enxergando ali miséria crescente na sociedade com essa expansão do capital. Ele estava vendo só a riqueza. Ele vai refutar a concentração de capital. Para ele, as pequenas e médias empresas estão aumentando. Portanto, está aumentando a melhoria da vida dos trabalhadores, que tem mais empresas. Né? Portanto, ele não está se debruçando sobre a mais-valia. Né? E que, portanto, agora o movimento é tudo. Tem que ser só feito reformas e não revolução. E o caminho disso é através do parlamento. Qualquer coincidência com a nossa realidade brasileira não é coincidência. Né? Veja como que a social-democracia ela deixou de ser revolucionária para ir gradativamente se transformando em reformista. Eu não vou citar aqui nenhum partido da chamada auto-intitulada esquerda, que na verdade é uma pseudo-esquerda, né? À medida que, em vez de conclamar os trabalhadores para a revolução, conclamam para reformas, por parlamentarismo, e não é só o partido mais famoso, tem um partido mais histórico também, né? Vou deixar para vocês colocarem aí nos comentários os comentários sobre essa ligação da social-democracia atual com aquela histórica da social-democracia alemã com o reformismo de Bernstein. De qualquer maneira, o capital jamais ele pode dizer que ele produz a crise, que essa época que vivemos, que já vem desde lá da metade do século XIX, já é uma crise epocal que, portanto, o capital tem que ser suplantado, tem que ser, portanto, extinguido. Jamais. Então, que tipo de resposta do sistema do capital ele tem que dar a sua própria fase decadente, uma fase decadente do desenvolvimento histórico, né? Ou seja, o capital não tem como dar uma resposta estrutural. Afinal de contas, ele só vem promovendo a destrutividade da natureza, das relações humanas, do humanismo, né? da perspectiva do trabalho. Então, veja bem, se a gente pegar historicamente falando, essa resposta do sistema do capital, ela foi fatalmente autocontraditória. Assim que diz o Mesaros, ela foi fatalmente autocontraditória. Por quê? Porque o imperialismo, ele só promoveu o quê? A concentração monopolista. E o novo imperialismo, ele foi fundamental. As forças produtivas, materialmente, foram cada vez mais monopolistas, estão sendo cada vez mais monopolistas. E de tal maneira que, no século XX, ele acabou produzindo duas grandes guerras mundiais. Ou seja, sem falar nos conflitos regionais, sem falar nos conflitos aí entre nações vizinhas. Estão pegando aqui os dois eventos maiores, né? E sendo que, no final ali, em 1945, você já tinha a bomba atômica. E a partir dali, e até hoje, você convive com a possibilidade de autodestruição de toda a humanidade. É assim que o Mesaros, inclusive, mostra, conclui esse tópico da crise epocal do Estado. Ou seja, vivemos hoje uma possibilidade real de autodestruição de toda a humanidade. É isso que o capital nos oferece nesse momento. Então, o Estado globalmente está aí para nos coagir? Sim, com certeza. Não só para nos coagir, bem como para manter e eternizar
as relações sociometabólicas do capital. Pode perceber que até nos filmes de ficção científica, até nos filmes futuristas, o mercado nunca acaba, as relações comerciais estão sempre presentes, a disputa entre planetas pelo comércio é sempre assim, né? Então, vejam só, diz o Mesaros que é necessário o próprio capital buscar demonstrar uma viabilidade histórica de longo prazo, porque ele, no longo prazo, ele tem que dizer, tem que se afirmar enquanto Estado, enquanto relações do capital. Ora, como é que se dá essa sustentabilidade global? Do ponto de vista do Estado, tem que ter alguma modalidade de repressão pelo próprio Estado. Ou seja, no passado era mais fácil. Por quê? Porque nas conquistas imperialistas e nas ações repressivas do Estado, elas podiam ser levadas a cabo sem considerar implicações globais, porque o mundo não estava completamente mundializado, né? Ou seja, o processo de mundialização do capital ainda não se dava. Você não tinha anteriormente armas de destruição atômica que acabariam com todo o planeta num simples apertar de botão. Agora, sim, né? Ou seja, agora no plano militar, você tem, após a Segunda Guerra Mundial, essas armas nucleares. Portanto, agora, você tem que, na visão do próprio Estado, ter uma espécie de Estado coercitivo global. É como se fosse uma ONU global, que hoje está mais desmoralizada. A ONU, né, que está mais desmoralizada do que nunca. Eu diria que desde a guerra do Iraque ele já se demonstrava incapaz de resolver as questões mundiais. Mas hoje, com o Trump no poder, é mais evidente ainda, né? Nesse momento, em 2016, quando ele está escrevendo o livro, ele coloca ali a ideia, que inclusive é defendida pelos grandes defensores da lógica do capital. Ele até acaba citando aqui ao autor que fez o prefácio do Leviatã, lá na Inglaterra, né? Colocando essa ideia sempre de um Estado coercitivo global. Ou seja, você tem que exercer a soberania global de forma coercitiva. Ou seja, é como se você tivesse ali poderes coercitivos soberanos, né? E claro, quem sempre colocou essa ideia, e tem teóricos, tem inteligência, toda uma inteligência, quando falo de inteligência, é um grupo de instituições, um grupo de intelectuais de direita que acabam defendendo o quê? Que os Estados Unidos é ele que tem que exercer esse papel de Estado coercitivo global e soberano, né? E que na prática agora, ele, com o trumpismo, ele está, digamos, de forma cada vez mais explícita, buscando isso, né? É bom lembrar que o Mesaros diz o seguinte, né? Que ali no século XX, né, os Estados Unidos sempre viu, né, o século XX como o século dos Estados Unidos. E que quando se entrou para o novo milênio, o novo milênio também seria dos Estados Unidos, né? E o Mesaros ironiza que no século XIX, né, o Império Britânico também achava que se manteria a glória, né? Inclusive o Churchill achava isso, né? Que a glória do Império Britânico se manteria pelos próximos 1000 anos. E só foi ali até o século XIX. Ao mesmo tempo em que o Mesaros aponta que, para exercer esse Estado coercitivo global, tem questões extremamente preocupantes que devem ser enfrentadas. Em primeiro lugar, né, como é que você vai conseguir exercer esse papel de Estado coercitivo diante de uma assombrosa dívida material, que ele apontava ali naquele momento que a dívida dos Estados Unidos era de 20 trilhões de dólares. Agora, no começo de 2026, está em 38 trilhões de dólares. Vocês vão ver aí daqui poucos anos como isso vai estar. Então, se em 2016 era 20 e passados 10 anos praticamente quase que dobrou, imagine qual será a tendência futura. O outro problema que o próprio Mesaros aponta, né,
Se você olha aí o custo das ações que foram feitas nas ocupações, nas invasões, nos conflitos promovidos pelo próprio Estados Unidos, né, o preço veja, as ações destrutivas e coercitivas que foram aplicadas em Vietnã, ele dá os exemplos do Vietnã, Afeganistão, Iraque, né, com exceção do Iraque, que foram lá e tomaram o petróleo, né, com a desculpa que tinha armas de destruição em massa, porque é sempre assim, os Estados Unidos inventam uma mentira para ocupar o país, para invadir o país, né? No caso do Vietnã, foram lá, tomaram um pau e pagaram um preço enorme. E no Afeganistão ficaram lá 20 anos, saíram correndo e os talibãs retomaram o controle do país. Então vejam o preço disso, né? E sem contar que um outro ponto que o Mesaros aponta é a questão de pensar aí a questão da soberania. Ou seja, para você querer ter uma soberania, a exercer a soberania mundial, primeiro que você tem que ter um domínio interno assegurado. E esse domínio interno assegurado não basta meramente princípios individualistas, princípios possessivos liberais. Ao contrário, para exercer a soberania, você tem que ter uma repressão interna de classe muito grande. Né? Por quê? Porque as contradições aparecem em quaisquer países. E que, portanto, você tem que reprimir, do ponto de vista classista, essa nação que se propõe a exercer o controle internamente, né? Porque senão as coisas vão se modificar do ponto de vista, pode se modificar do ponto de vista estrutural. Né? E, mais uma vez, né? O Mesaros escreve em 2016, o que a gente enxerga agora em 2026? Uma extrema repressão interna dos Estados Unidos, inclusive sobre sua população, para disfarçar a sua crise, a sua inflação, né? Portanto, repressão étnica, repressão do ponto de vista da migração, e que, portanto, quando ele diz também, o Mesaros diz, uma repressão classista, bom, o controle social sobre a produção, claro que isso não pode ser exercício, por isso a própria repressão, qualquer tentativa de, não é nem o caso dos Estados Unidos, né, de tentativa de controle social, mas a repressão precede isso na prática, né? E que, portanto, né, diz o Mesaros que a superação radical desses antagonismos internos, repressores de classe, só pode ser o quê? Uma superação radical do próprio Estado. Mais uma vez. Bom, é isso. Eu deixo para vocês aqui colocarem os comentários. Quem chegou agora, que caiu de paraquedas aqui, esse tópico, esses dois tópicos que eu estou trabalhando aqui, fazem parte do livro Para Além do Leviatã. É um curso, um longo curso que eu estou aqui apresentando, com calma, com detalhes, para ajudar vocês nessa leitura, nesses estudos sobre essa obra de fundamental importância. Tá ok? Não esqueça de dar o like, deixar um pequeno comentário aqui, e a gente se vê aí no próximo vídeo.